Olá, tudo bom? Meu nome é Pamela Lopes, sou esteticista formada pela Embi Morumbi com muito orgulho. É um prazer estar aqui no Congresso Estética com vocês, a convite da Jéssica, falar um pouquinho da minha vivência em navios de cruzeiro. Então, nem todo esteticista, nem todo profissional que trabalha na área de estética, seja lá qual sua profissão inicial, pensa na possibilidade de um navio de cruzeiro como mercado de trabalho. Eu, no meu primeiro semestre da faculdade, fui num congresso, assisti uma palestra a respeito e fiquei com uma sementinha plantada lá na minha cabeça de que poderia ser uma alternativa. E quando eu me formei, eu pensei, poxa vida, acho que de repente aquela história de navio de cruzeiro agora poderia dar certo. Porque eu tinha certificação em mãos, então tinha lá todo um embasamento fisiológico, de anatomia, de microbiologia, fora a parte prática de aprendizado na universidade, mais estágio na área durante a universidade, e eu já falava um inglês razoável, então conseguiria sobreviver a bordo de um navio de cruzeiro. Procurei a pessoa responsável pelo recrutamento aqui no Brasil, de determinada empresa na área. Hoje essa empresa ela não faz mais recrutamento no Brasil, mas para quem tem interesse entrando em contato online, diretamente lá com a academia em Londres, tem a possibilidade ainda de embarque por eles. É a empresa Steiner Leisure. Então, esse é o número 1 para recrutamento no Brasil, antigamente, hoje atual no mundo, para navios de cruzeiro, mas também existem outras alternativas, que daí eu falo um pouquinho mais para frente. Então, entrando em contato com essa empresa, quais foram os primeiros passos? Primeiro, entrevista oral. Então, tá aí o teu inglês intermediário já tendo de funcionar. Prova prática de avaliação facial e também de uma prática de massagem. Então você tem que mostrar que em inglês você consegue se apresentar e você consegue também fazer um básico de estética ali, de vivência do que seria numa cabine, do que você faria num navio de cruzeiro. A partir daí, você passando em todos os processos seletivos, a empresa ela vai te dar uma lista enorme de coisas para fazer. Então você tem que ir atrás de documentação, então teu passaporte, visto específico, no meu caso eu tive que tirar o C1D, que é para tripulante mesmo. Tem que fazer aí uma bateria de exames, porque tua saúde tem que estar em perfeito estado e você tem de comprovar isso para conseguir embarcar. Tem que estar com a caderneta de vacinação em dia também. Além disso, você precisa fazer um treinamento de sobrevivência, porque a qualquer momento o teu barco ele pode afundar. Então você precisa saber o que você tem de fazer dentro do navio caso uma emergência aconteça. Depois de todo esse passo a passo, você vai encaminhar essa papelada para eles e então você vai para a parte mais legal em teoria, mas que vai ser a mais difícil, de todo esse processo. Você vai para um treinamento específico em Londres. Isso pela empresa pelo qual eu embarquei. Então esse treinamento ele consiste em você aprender todas as técnicas que você vai aplicar dentro do spa para onde você vai, que pode ser em qualquer navio do mundo, existem aí mais de 200 navios hoje em dia, e, além disso, padronização de serviço, porque nesses todos os navios, as práticas elas têm de ser iguais. Além de todo esse passo a passo que você tem de seguir, que a empresa te passa, você tem que ter muita determinação. Você tem de estar certo do que você quer, porque não é falar, olha, eu acho que eu vou embarcar para trabalhar num navio, deve ser legal, né? Viajar o mundo, aprender a falar inglês, ficar numa cabine, num spa, né? Luxuoso, conhecer um monte de gente. Parece todo uma área de glamour, mas não é bem assim. Você vai ter que trabalhar muito, você vai passar por algumas dificuldades, então você tem de estar muito determinado. Você precisa também se preparar financeiramente, porque você precisa fazer um investimento inicial consideravelmente alto. Então você tem de pensar que daqui para Londres, para o treinamento específico, você vai investir pelo menos R$ 2.000 a R$ 2.500 em passagem. Fora isso, você precisa sobreviver lá. Então você precisa comer. Você vai chegar lá e vai estar um frio tremendo, então você vai ter de comprar uma bota, vai ter que comprar uma blusa de frio, porque o que você leva daqui não é suficiente. E você vai querer passear um pouco também, desfrutar o teu tempo em Londres. Eu fiquei 5 semanas em Londres, mas o teu tempo lá pode ser de 1 semana até 2 meses. A dificuldade do idioma. Geralmente aqui no Brasil, quando a gente estuda inglês, a gente aprende inglês americano. Daí você chega lá em Londres e é um inglês com sotaque completamente diferente, que você não consegue mal entender um oi, tudo bom? Ou me dá um copo de água, ou como é que eu faço para ir para lá e para ir para cá. Então, em relação ao idioma, se você estudou 6 meses, se você estudou 5 anos, você vai ter dificuldade igual.
Porque uma coisa é você estudar aqui e outra coisa é você ir para um lugar e você ter a vivência, a convivência, as expressões, ou o lidar mesmo, né? O falar rápido. Aqui no Brasil a gente fala rápido. Então por que aqui lá eles falariam: olá, tudo bom? Como é que você está? Não, eles vão falar rápido e você vai ter de acompanhar. Na academia, aquele sotaque pesado britânico em aulas, olha, estética facial, corporal, eletroterapia e tudo em 220, falando mais rápido do que eu estou falando agora. Então você tem de acompanhar. Então, estudando pouco ou muito, você vai passar um pouco de dificuldade em relação ao idioma. Em Londres, eles são muito rígidos. Então, se a aula começa às 8 e você chegou às 8h02, você não vai entrar na aula. A academia em Londres, ela não vai ser como aqui a tua universidade, o teu curso, os teus professores que passam a mão na sua cabeça, que te abraçam. Não, vai ser difícil. Então, até você acostumar com a forma como eles lidam com o ser humano, você também vai sofrer um pouco. Então, pontualidade, o ser rígido, o ter disciplina, porque você tem muita coisa para fazer, você tem que estudar muito. E você se identificar dentro do curso. Então, você sair daqui do Brasil, mesmo tendo passado por todas as provas, ir para a academia para fazer o treinamento não te garante que você vai embarcar. Porque você precisa, por lá, passar pelos treinamentos, passar pelas provas e você precisa ter o teu perfil identificado com a necessidade de algum navio de cruzeiro. Sobrevivendo a essa experiência, que é um tanto quanto difícil, para mim acho que foi a mais difícil, é você chegar fora do teu habitat natural, você não entender o idioma, você não conhecer as pessoas, então é o mais sofrido. A partir do momento que você passa por tudo isso, ok, agora eu vou pro meu navio, agora tá tudo resolvido. Então, a hora do embarque. A partir do momento que você conclui o teu curso, que você fez lá as tuas disciplinas todas, que elas são de acordo com o teu potencial, você vai passando por fases, então não é todo mundo que vai fazer eletroterapia, por exemplo. Tem gente que embarca só fazendo massagem, outros que embarcam fazendo massagem e facial, outros que sim vão fazer todo o protocolo de face, corpo, eletroterapia. Então, a partir de todos os treinamentos, você vai para um encontro que eles chamam de recebimento dos details, dos detalhes, e nesse momento eles vão olhar para você e falar assim: olha aqui, Pamela, hoje você está recebendo aqui a tua pasta com os teus detalhes de embarque e você está indo embarcar na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, ou você vai voltar para o teu país e vai embarcar lá no Rio de Janeiro. Então você vai receber a tua documentação e você vai para o teu navio. E a partir daí, sim, aqui começa a festa. Então, navios de cruzeiro. Como eu já disse, existem muitas alternativas de rotas, porque mesmo os 200 navios lá que existem hoje em dia, eles fazem rotas diferentes que vão mudando ao longo do teu contrato. Então, o spa a bordo, o teu primeiro contato com o spa. A partir do momento que você embarca, você vai ter o primeiro contato com o spa, então você vai conhecer o teu gerente, que vai ser a pessoa superior a você, vai ser quem vai determinar a tua agenda, as tuas horas livres, os teus dias trabalhados. Você vai conhecer os teus colegas de trabalho. Eu, por exemplo, no navio onde eu estava, eu tinha 12 colegas de trabalho. Entre massoterapeutas, manicure, pedicure, cabeleireiros, fitness, esteticista era só eu, daí um recepcionista e o meu gerente. Então era um time pequeno, porque tem navios aí que podem ter, por exemplo, 50 funcionários. Então você conheceu o teu spa. O teu gerente ele vai te levar para conhecer todo o navio, porque a partir daquele momento, a partir do momento que você põe os teus pés no navio, aquela é a tua casa. Então, os contratos, você é contratada por contrato para ficar determinado tempo dentro do navio. Você fica de 6 a 9 meses, eu fiquei 6 meses cada contrato. Então, aquela minha casa tinha que me ser apresentada para eu conseguir me virar durante aí 6 meses. Então, como tripulante, você tem as tuas áreas, só para tripulante, tem restaurante, tem bar, tem lugar para festa, tem as áreas de cabine que são só para vocês tripulantes, né, ou pessoas que trabalham no navio. E daí tem as áreas de passageiro, que nem toda pessoa que trabalha no navio consegue ter acesso. Nós, como profissionais do spa, nós temos acesso a essa área de lazer, de piscina, teatro, os bares e restaurantes dos passageiros. Então, tem um diferencial entre pessoas que trabalham no navio, por exemplo, cassino, restaurante, bar, e pessoas que trabalham no spa. Então aí já começou a ficar melhor a coisa. Olha, você tem a vantagem de ter acesso às áreas de passageiro. Então terminou de trabalhar, saiu 10 horas do spa, você vai lá passear e conhecer o navio. Vai assistir uma peça de teatro, vai comer num restaurante japonês. Então conheceu o spa, conheceu o navio todo, você vai ser apresentado ao quê? Às tuas obrigações.
E como é a remuneração de quem trabalha de um navio de cruzeiro? Bom, basicamente você vai ter um salário fixo e a partir daí você consegue aumentar esse salário fixo com comissões. Então é bom você preparar o teu psicológico se você quer trabalhar em navios para trabalhar com vendas, porque vai ser o que vai fazer você sair de lá, olha, muito feliz. Então, comissão em tratamento, ou seja, as limpezas de pele, as massagens, os tratamentos que você tem ao longo do teu dia vão enriquecer o teu trabalho, o teu salário base e também o que você vai vender para esse cliente no final do tratamento. Então, o oferecer home care vai virar aí o mínimo que você tem de fazer. Vai ser o teu tratamento, o teu home care e então você vai sair feliz no final do teu contrato. Folgas. Como é que funciona? Eu posso descer na Itália, posso descer na Espanha, tô lá em Búzios, posso descer e tomar um banho de praia. Tudo depende de como tá a tua agenda. Então, por exemplo, essa semana você tem folga, segunda, quarta e sexta. O dia inteiro? Não, você nunca vai ter um dia inteiro de folga. São sempre meios períodos. Então, naquele meio período de manhã o navio tá atracado lá em Búzios? Ótimo, você pode descer e fazer o que você quiser. Está atracado na Itália, na França, na Tunísia, na Austrália, em qualquer lugar, você pode descer e fazer o que você quiser. Mas se estiver atracado onde quer que seja e você estiver em horário de trabalho, daí paciência, você vai ter que ficar no teu navio fazendo o teu trabalho, mesmo que não tenha cliente. Todo mundo desceu para passear e você está lá sozinho no spa. Pois vai ter de ficar porque tem que cumprir as tuas horas. Então, ao mesmo tempo que você embarque, uau, conhece o mundo, viaja muito, você também tem de aprender a lidar com determinadas situações que não vão ser muito legais. Por exemplo, o estar de folga lá em Barcelona e não poder descer. Por onde que o navio passa? Então, tudo depende também para que navio você vai. Eu, por exemplo, trabalhei numa companhia espanhola e essa companhia fazia costa brasileira, então eu fazia Santos, Rio de Janeiro, Búzios e Salvador, e depois fazia costa europeia, então fazia o Mediterrâneo. Fazia Espanha, Itália, França e Tunísia. Então, 3 meses Brasil e depois 3 meses Europa. Agora, pensando aí no básico do que é trabalhar num navio, vamos começar a colocar as coisas na balança. Eu quis assustar um pouco vocês, porque muita gente que fala que quer trabalhar em navios de cruzeiro vai um pouco iludida achando que a vida vai ser fácil. Só que não. Então, o que a gente tem de dificuldade? Primeiro, o treinamento em Londres, que é super rígido. Quem tem dificuldade na faculdade com aquele professor um pouquinho mais chato, que pega no pé, vai chegar lá e vai falar assim, nossa, mas aquele professor era um amor. Porque lá em Londres, o negócio pega. Então, o treinamento ele é super rígido. Idiomas desconhecidos. Lembra a dificuldade do inglês? Eu, por exemplo, eu estudei vários anos aqui no Brasil. Quando eu cheguei em Londres, eu passei um perrengue. Eu fiquei 2 horas presas no aeroporto, não conseguia me comunicar. O nervosismo, as malas pesadas, uma mala estourou e ninguém me ajudava, eu não entendi onde é que estava o endereço, eu não conseguia nem ler as localizações. Depois, chegar no alojamento, não consegui me comunicar, eu travei por completo. Então eu pensei, nossa, cheguei aqui confiante, olha, tudo bom, meu nome é Pamela, brasileira, mas meu inglês está incrível. Que nada, apanhei um monte. Então a dificuldade do idioma, daí o tempo longe de casa. Quando você entra para o navio, que você escuta, são 6 meses, são 9 meses de contrato. Um contrato é um contrato assim, você entrou, ficou o contrato inteiro e depois teve permissão de sair. Então as tuas saidinhas são aquelas curtas na tua folga, você não vai poder, vou passar esse final de semana lá em casa. Aliás, você nem vai saber mais o que é final de semana. Você vai saber, hoje é dia de Porto na Espanha, hoje é dia de Porto na Itália, hoje é meu dia livre, hoje eu estou trabalhando dobrado. Você nem vai lembrar o que é segunda, terça, quarta-feira. Então, você vai ter de se adaptar à rotina puxada dentro do navio, porque são muitas horas trabalhadas, e também a estar longe de todo mundo. Você tem que abdicar da tua vida, largar os teus amigos, a tua família, o teu namorado e se aventurar. Então, muitas horas de trabalho, ausência de folga, como eu comentei já, você nunca vai ter um dia inteiro de folga, a não ser que você seja um funcionário exemplar que tenha vendido milhares de dólares na semana e tenha conseguido aí um super bônus. E daí, depois esse banho de água gelada, né? Nossa, Pamela, não quero mais nem saber de embarcar, pelo amor de Deus. Quais são as vantagens, então, de trabalhar num navio de cruzeiro? Eu te digo que essa foi a melhor experiência que eu já tive na minha vida. Foi 1 ano e meio que eu fiquei embarcada, eu aprendi muito, eu entrei uma pessoa e saí outra. Eu entrei uma pós-estagiária, porque até então eu só tinha me formado, trabalhado como estagiária, e estava querendo ser uma esteticista, estava querendo ser um profissional da área, mas ainda era um projeto de
Então, no navio, o cliente ele entra e vai para a tua cabine. É você quem decide o que você vai fazer, como você vai fazer. E a partir daí, você vai se tornar boa ou não no que você faz. Então, já que foi a melhor experiência da minha vida, o que tem de bom nisso? Primeiro, certificação internacional. Então, só de você ter lá no teu currículo que você trabalhou em navios de cruzeiro, isso já te coloca a 10 passos de outros profissionais. Segundo, experiência profissional. Porque quando o cliente ele entra no spa, que ele fala, oi, tudo bom, vim fazer uma limpeza de pele com a Pamela, essa Pamela vai ter que ser a pessoa que recepciona bem, que entra com o cliente na cabine, que faz o procedimento, aliás, que determina o procedimento, então faz a anamnese, faz o tratamento, terminou o tratamento, vai fazer o quê? Vender o home care, porque você quer ganhar comissão em venda. Então eu, por exemplo, odiava vender. No final do contrato já estava uma rata de venda que vendia qualquer coisa. Por quê? Porque eu sabia que eu só conseguia fazer 10 tratamentos por dia. Exemplo, mas se eu vendesse 100, 200, $1.000 para cada um, quanto que eu não ia ganhar mais no final do mês? Então, a experiência profissional, a vivência que você tem de lidar com todas as etapas do que é um atendimento na área da estética. Aperfeiçoamento de idiomas. Então, que nem o inglês que eu tinha quando eu fui para Londres, o que eu tinha quando eu saí de Londres, o que eu tinha quando eu desembarquei, ele foi crescendo, foi evoluindo muito. Então, não só o inglês. Eu estudei o inglês, fui lá e aperfeiçoei, tá. Mas e o italiano, e o francês, e o russo, que chega sem falar uma palavra do teu idioma e você tem que se virar? Então, linguagem corporal e mímica passa a ser algo básico do teu dia a dia. E além disso, você com a vivência, né? Você atendeu 10 italianos, tá bom, você vai conseguir falar um oi, tudo bom? Fica à vontade, pode vir, boa tarde. Então, aperfeiçoamento de idiomas, remuneração em dólar. Quanto é que tá o dólar hoje? Então, pensa, se você consegue salvar $1.000 por mês, você já tem aí R$3.500. Quem em início de carreira consegue ganhar R$3.500? Se tiver 1 em 10, eu já vou achar que é muito. Então, óbvio que tudo depende de você. Se você quiser descer cada porto e comprar tudo que você vê pela frente, você vai voltar sem um centavo. Mas se você vai com o objetivo de guardar dinheiro, você vai conseguir sim voltar com um belo pé de meia. Viajar o mundo. Então você conhece muita coisa. Eu aí em 1 ano e meio consegui conhecer uns 7, 8 países e além disso, quantas cidades? Então cada porto, tudo bem. Hoje eu vou para a cidade A, amanhã para B, depois para C. Você fica fazendo 3 meses a mesma rota. Então, você conhece muita coisa. E os meus objetivos, quando eu decidi trabalhar em navio de cruzeiro, eram justamente enriquecer o meu currículo, melhorar o meu inglês, obviamente, ser remunerada em dólar e ter essa vivência, eu sozinha como profissional, num mundo lá fora. Porque aqui a gente tem toda uma estrutura ao nosso redor. Tem o conforto da nossa casa, tem os teus professores que ajudam muito, você vai trabalhar numa clínica, os profissionais todos te ajudam. Lá fora não, lá fora é você e você. Então, essa experiência te enriquece muito. Você entra uma pessoa e sai outra, isso foi o que mais me valeu a pena. Então, quando você coloca na balança o que tem de bom e o que tem de ruim, pra mim, pesa muito, muito, muito mais o que tem de bom. Obviamente, as pessoas elas são diferentes. Então, navio não é pra todo mundo. Ou você vai entrar e você vai amar, vai querer fazer vários contratos, vai ficar viciada nessa vida, ou você vai entrar, não vai nem chegar a passar lá no treinamento em Londres, ou então vai embarcar e vai romper o teu contrato, porque não é pra você. Você não consegue ficar longe da sua família, você não acha graça aquela coisa de estar num lugar e estar em outro. Eu acho o máximo estar fora de rotina e cada dia ter um cliente diferente. Imagina, nunca vi um russo na minha vida. Tô lá, segunda-feira, dia de navegação, chega uma cliente russa, que eu não consigo me comunicar com ela, minha gerente ainda por sorte falava lá um russo, conseguiu me encaminhar para fazer um procedimento, sem falar um A de russo, essa moça veio fazer de segunda a sexta, todos os dias, limpeza de pele comigo, tratamento para redução de medida e ainda levou $1.000 em produto. Então, você aprende a se virar, você aprende a se adequar a todas as necessidades. E isso é o mais válido. Então, não é para todo mundo, mas para as pessoas que querem se arriscar, querem mudar as suas vidas e ter uma experiência completamente diferente de tudo que existe, eu super recomendo. E super recomendo assim, com todas as letras. Experimenta. Você não precisa fazer uma carreira em navio de cruzeiro e ficar lá para sempre, 10 anos, 15, desembarcar com de repente 50, já não pode ter filho, já não... Não, você não precisa, mas faz um contrato. Vai experimentar.
Eu espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho do que foi a minha experiência de trabalhar a bordo de navios de cruzeiro. Isso aqui é o mínimo, porque se eu fosse parar para contar cada perrengue que eu já passei, cada história, vocês iam ficar boquiabertas. Então eu conto um pouquinho mais, eu tenho um blog, se vocês quiserem acessar, é Esteticista a Bordo, do Tumblr. Além disso, tenho meu Face, Pamela Lopes com 2 S no final. Eu espero sinceramente que cada um de vocês que tenha vontade de embarcar, embarque, porque vale muito a pena. Muito obrigada!